Vamos ver. Estou aguardando. Olá. Olá, boa noite, doutora Rayane. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Consegue me ver direitinho? Estou vendo perfeitamente. Então tá bom. Que honra tê-lo aqui na nossa live da OAB de Valinhos, né? Como eu falei ontem, o professor é super querido aqui pelos colegas advogados aqui da subseção. Todo mundo ficou feliz quando eu postei nos grupos, né, de WhatsApp. Teve uma repercussão muito boa. Muito bem. Ô, Rayane, obrigado então pelo convite aí, formulado pela comissão. A doutora Rayane é muito querida, né? Tem muita empatia, o pessoal falou muito bem. E fiquei feliz com o convite e aceitei ainda com muito mais alegria para poder trocar uma ideia. E como você disse, eu tenho, na verdade, ex-alunos, mas são amigos aí hoje, advogados renomados, todos com bastante sucesso. E eu fico bastante feliz ainda que eles tenham esse carinho, né? Apesar de ter reprovado um ou outro, né? Em algum momento. Eita. Mas é assim mesmo, os professores sempre, depois da faculdade, né, a gente se torna amigos. Eu, inclusive, tenho uma grande amiga hoje, que é a doutora Edel. Eu briguei muito com ela no tempo de faculdade, ela foi a coordenadora do curso. E depois da faculdade a gente se torna assim grandes amigas. Levo ela assim para o resto da minha vida. A gente está tendo um delay Tá. no retorno. Mas assim, vou passar a palavra para o doutor. Fica à vontade. Maravilha. Então, obrigado, doutora Rayane. Eu vi muitos colegas aqui, ex-alunos, prazer em revê-los. Alguns diretores também aí da Ordem dos Advogados, né, do Brasil, subseção de Valinhos, é uma subseção que tem diversas atividades, tem feito uma série de coisas, movimentado, e o pessoal tem acompanhado, né, tem apoiado, e fico bastante feliz com isso. Bom, o nosso tema, né, doutora Rayane, sim, a gente pode até polemizar em algum aspecto, eventualmente, né? Que pode envolver relações internacionais, e aí vai depender naturalmente de como as atividades políticas internas, né, aqui no país elas se movimentam. Mas o tema envolve, então, contratos e relações internacionais. Então, a primeira coisa que nós poderíamos, talvez, desenhar aqui é que nós falaremos de contratos, não é? E contratos nós temos regras nacionais, nós temos a própria economia que rege aí a ampliação desses contratos, então nós podemos fazer mais contratos ou menos contratos, dependendo do que acontece na economia. E do ponto de vista internacional, a economia também ela está presente. Então, os contratos internacionais, eles também serão tratados aqui. Agora, por fim, contratos nacionais e internacionais, ambos sofrerão uma influência de como se movimenta a economia e de como se movimenta, naturalmente, as atividades políticas dentro de um país, né? E como o Brasil está sendo visto lá fora, apesar de tudo isso que está acontecendo hoje, né? Então, a gente vai tomar muito cuidado aí. Eventualmente, vocês podem perguntar, não tem problema algum. Aqui, ó, todo mundo foi aluno do TELOB, dá a impressão que eu tenho aqui 50 anos, mas eu sou um cara jovem, né? Fiz 40 anos o ano passado ainda, apesar de parecer mais. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então. Então, a primeira afirmação é a seguinte, né? Todos os contratos, eles são operações econômicas, né? Seja qual for o contrato, são operações econômicas. E daí, esta afirmação de que todo contrato é operação econômica é de Enzo Rocco, né? Enzo Rocco é um civilista italiano que influenciou a Europa toda, né, com seus estudos. E ele, quando ele fez essa afirmação, houve até algum tipo de crítica, porque como assim que as relações contratuais deveriam ter um cunho patrimonial, um cunho econômico, que deve ser uma operação econômica? Bom, não tem uma necessidade de a gente ficar defendendo que existam contratos, né, de amor, de felicidade. Os contratos envolvem mesmo um objetivo, e o objetivo é econômico, é patrimonial, né? Então, quando nós temos qualquer modificação na economia, seja ela qual for, nós teremos naturalmente repercussões, né, nas relações contratuais. Seja um contrato de seguro, né, um contrato de prestação de serviço, um contrato de locação, que é super discutido hoje, contratos relativos
a educação, contrato de transporte, né, e os contratos internacionais, né, de venda e compra, e os contratos internacionais eletrônicos, que é o que todo mundo aí faz. Pede um vinho de fora, um vestido de fora, um terno de fora. Quer dizer, todos os contratos têm essa base, né, econômica. Então, a modificação econômica vai influenciar aqui. E a gente percebe que a economia é tão importante que o próprio Brasil, né, do ponto de vista constitucional, vai desenvolver, vai dedicar lá o artigo 170 e mais alguns, né, da Constituição Federal, falando sobre a ordem econômica. Então, vai tratar de concorrência que não seja desleal, que tenha uma livre iniciativa, né? Então, se as questões econômicas estiverem equilibradas, naturalmente, todos aqueles direitos fundamentais, todos aqueles direitos que se dizem, né, que se coloca como necessário para o cidadão, eles serão mantidos. Então, uma economia forte é uma certeza, se houver uma gestão razoável, não é, mínima do poder público, de que também os direitos fundamentais serão manutenidos. Então, isso é importante a gente desenhar aqui. Então, se os contratos são operações econômicas, nada mais importante, então, do que proteger essas relações econômicas. Os contratos, como nós conhecemos, e todos os colegas tiveram em algum momento de estudar isso, eles são livres, né? A regra geral das relações contratuais é de liberdade plena. Então, todo mundo pode, de algum modo, criar um contrato, seja qual for ele, se houver alguma exceção de solenidade, mas a maioria deles pode ser feito de uma maneira livre, né? Então, você pode criar um contrato sobre qualquer objeto, o mais extraordinário que você, assim, da sua criatividade, você pode trazer para uma relação contratual e colocar o objeto ali. Ah, eu quero fazer um contrato eu vou ser um animador de velório, não tem problema algum. Você pode fazer um contrato assim, porque isso não é ilícito. Você vai animar as pessoas ali e tudo mais, né? E alguns contratos, né, um mínimo, a exceção é que o contrato precisa de uma regra, de uma formalidade, né, de uma solenidade. Nesse sentido, seja o contrato livre, que é a regra, ou a exceção, que é a formalidade, todos eles serão construídos a partir de princípios contratuais. Princípios contratuais decorrentes da própria teoria do direito privado e que está aí, né, sedimentado na Constituição Federal. Então, pacta sunt servanda, né, que a galera sempre começa a falar muito latim, o pessoal parece estar expulsando algum tipo de demônio, né? Mas não é. O pacta sunt servanda é essa obrigatoriedade de cumprimento contratual. Não importa o que aconteça, a regra é que você cumpra esse contrato. E aí, claro que, apesar de ser uma regra fundamental, quase que inquestionável, não é? Que é o pacta sunt servanda, a obrigação de cumprir o contrato e as obrigações que você assumiu, claramente que nem sempre, né? Nem sempre você vai conseguir cumprir, porque as situações são dinâmicas, não é? As necessidades mudam, e as questões podem se modificar, como acontece atualmente com a pandemia, e aí você acaba por não conseguir cumprir a obrigação, mas tem uma desculpa para isso, né? Ou tem pelo menos um argumento para que você não cumpra essa obrigação. Então, nós encontraremos o princípio sendo mitigado por essa desculpa, que seria a possibilidade de descumprimento, porque a parte que você contratou não cumpriu a parte dela, ou porque ela não cumpriu integralmente a parte dela, ou aconteceu alguma coisa muito diferente, né, que é o que nós conhecemos aí como a teoria da imprevisão, né, que é o que nós temos hoje. Nós temos um caso fortuito, uma força maior, que sempre é discutida, mas a teoria da imprevisão é muito maior do que tudo isso. E daí nós poderíamos fazer uma revisão desses contratos, né? Passar a renegociar os contratos, seja qual for o objeto, seja qual for a legislação específica que trata disso, não importa. O que importa é que há possibilidade de você equilibrar esse contrato. Porque o equilíbrio do contrato, ele vai justamente fortalecer um outro princípio do contrato, que é o princípio da boa-fé, né? E a boa-fé é mais do que um princípio, né? Ele tem a ver com o próprio comportamento dos sujeitos em relação ao contrato. E esse princípio da boa-fé, ele não só fortalece o contrato, como ele obriga os sujeitos do contrato a parar e negociar. Então, por exemplo, a gente que não pode pagar o aluguel nesse período, gente que não pode pagar, de repente, aí, o contrato de transporte ou educacional, ou qualquer outro, né? Você vai ver qual é a sua necessidade. Se você perceber que você não conseguiria fazer esse cumprimento contratual, você, na verdade, poderia
numa discussão judicial, eventualmente, levantar o princípio da boa-fé, porque a boa-fé obriga, seja qual for o sujeito, locatário, locador, né, a fazer esse ajuste. A boa-fé é a obrigação das partes de fazer um ajuste contratual. Então, essa cultura que nós temos, o pessoal chama de combativo, né? Tem o advogado combativo, tem o sujeito cidadão combativo, mas tem uma galera que é briguenta mesmo, né? Não é combativo, é briguento, né? Que gosta de fazer uma birra, de não quero aceitar. Então, por causa de R$100, o cara acaba pagando 1.000, ou paga 5 para o advogado, para poder fazer o outro passar uma dificuldade. Quer dizer, nesse momento, não há uma possibilidade de fazer esse tipo de discussão, né? Essa é minha filhota, ó. Ela gosta de direito também. Dá tchau para a galera. Tchau. Valeu. Essa é a terceira, quer dizer, essa é do meio, né? Já tem um tchauzinho aqui. Então, nós podemos fazer assim, fazer uma discussão entre os dois para poder equilibrar esse contrato. Então, a briga não importa, né? A briga não importa mais. Como a nossa cultura é essa cultura, então, de tudo levar para o judiciário, o que nós precisaríamos fazer aqui? Tratar da possibilidade dos sujeitos se colocarem à disposição, né? Porque existem os princípios de manutenção do contrato, mas existem os princípios que obrigam o sujeito a passar a conversar com o outro. O contrato não é um ambiente, não é um ringue, não é? O contrato é exatamente o resultado das expectativas dos sujeitos de que alguma coisa boa acontecesse, né? Uma compra, uma doação, qualquer outra coisa, né? Então, tendo um ambiente de tranquilidade, nós teremos, então, basicamente, que o contrato ele vai obrigar a parte a readequar. Se fosse um contrato internacional, nós não temos, por exemplo, uma ideia de boa-fé. A boa-fé existe. Mas o contrato internacional tem uma cláusula específica que nós chamamos de cláusula hardship. E essa cláusula hardship nos contratos internacionais obriga os sujeitos, caso haja alguma diferença nas prestações, que eles passem a negociar, que renegociem o contrato. Então, vejam, os contratos, sejam quais forem eles, são construídos dentro de uma questão principiológica, e já que o resultado dessas obrigações são resultados de um direito personalíssimo, interessa para todos nós, interessa para o judiciário, que haja uma conservação desses negócios jurídicos, né? Então, não é porque existe a pandemia que nós simplesmente deixaremos de cumprir com as obrigações contratuais. Porque não interessa, né? O descumprimento contratual ou o afastamento da necessidade de que o contrato alcance as suas finalidades é uma frustração generalizada para os sujeitos, é uma frustração para a própria economia, né? Então, é importante que haja essa conservação. É importante que haja conservação, que inclusive existem instrumentos jurídicos espalhados por toda a legislação brasileira para fazer essa manutenção. Nós colocamos aqui a revisão contratual, podemos, por exemplo, se existir uma onerosidade excessiva, é possível também fazer uma revisão contratual. Você pode pedir, de repente, uma quebra do contrato, porque existe aqui uma nulidade ou uma anulabilidade, mas mesmo existindo um vício de consentimento, um vício social, faltando um elemento essencial objetivo, ou a própria vontade meio estranha, é possível que, apesar de todos esses problemas, todos nós tenhamos que fazer a manutenção desse contrato. E a manutenção do contrato é a manutenção da expectativa dos sujeitos. Portanto, é também um resultado de construção econômica. Todo mundo ganha com isso. Não interessa, né, a quebra contratual. Agora, se as pessoas não querem fazer o negócio, simplesmente vão pegar o contrato e fazer lá algum tipo de execução depois por descumprimento. E aí, nós encontraremos uma saída, por exemplo, o artigo 916 do Código de Processo Civil. Nós vamos embargar. O cara vai executar, você vai embargar. O que vai acontecer? Você, devedor, ficou aí 1 ano sem pagar. Quando você recebe lá a execução, você embarga, você deposita 30%, então só que você já deixou no bolso guardado. E você tem o direito, a moratória legal, você tem o direito de fazer o parcelamento 6 vezes. Quer dizer, é melhor para o credor aceitar, né, dentro da discussão do princípio da boa-fé, o reajuste contratual, do que esperar uma moratória legal que está no próprio Código de Processo Civil, né? Outras maneiras que nós poderíamos entender por enquanto agora, seja qual for o contrato, é que haja uma proposta de um sujeito ou de outro, de um planejamento, para que haja um tipo de pagamento. Então,
olha, você está devendo 1.000, mas vamos fazer 1.000 parcelado, ou vamos dividir para 700, dividir. Tem que partir dos sujeitos, né? Essa proposta, para poder evitar, então, a discussão no judiciário. Isso vai ao encontro de princípios processuais que na verdade, sugere para todos nós resolver os conflitos sem que utilizemos o judiciário. Mediações, né? Conciliações, arbitragem. Tem até a ODR, né? Que é a plataforma virtual. O brasileiro tem assim, esse negócio é meio virtual, sei lá, esse negócio de vírus. Acho que eu não vou aceitar, não. Se eu e a Raiane aqui, doutora Raiane, temos um problema contratual e a gente tentar resolver, ótimo. Se não, vamos tentar um meio aí de solução desse conflito de maneira extra. Então, se vai ter um mediador, um conciliador, vai ajudar a gente de alguma forma e a gente vai ficar feliz. Né? Olha, pessoal, tá bom, ela disse, ele disse, tá bom, vamos acertar. Mas e quando isso não existe? Né? Existe, por exemplo, uma plataforma virtual. Quer dizer, é um sistema, o computador vai dizer quem está certo e está errado. Quem quiser anotar, é uma plataforma chamada ODR, Online Dispute Resolution. Né? ODR, plataforma virtual, muito utilizada já em alguns países, Estados Unidos, também no Brasil tem bastante entrada, o Tribunal de Justiça está muito próximo disso. Quer dizer, veja que a conservação é tão importante dos contratos que os meios de solução, esses, né, paralelos aí, é o que mais vai interessar para nós agora. Bom senso, muita ponderação. Né? Agora, eu estou até falando meio rápido para dar tempo de criar um monte de probleminha aí para vocês perguntarem, tá bom? Para mim, se estiver muito rápido, você fala assim, ó. Pode falar. Sim, já vi que uma pessoa mandou aqui uma pergunta. Vou pedir para o pessoal mandar aqui na caixinha que tem uma interrogação, porque senão depois fica difícil voltar e responder. Ah, beleza. Manda que a gente depois faz essa discussão, né? Então, a primeira parte é o seguinte. Primeira afirmação. Aqui, né? Do ODS. Tá anotadinho? Pode continuar? Pode. Então, tá bom. Então, nessa primeira parte, nós falamos, existem contratos nacionais, existem regramentos nacionais para a manutenção desse contrato e que o contrato é uma operação econômica. Isso no campo do direito nacional. No campo do direito internacional, nós temos também regramentos internos, portanto, brasileiros, e algumas outras regras internacionais, como a nova Lex Mercatória, né? Como tratados internacionais eventualmente, ou tratados de cooperação. Algumas regras aí, normalmente, são regras, né, que a gente aplica no contrato internacional. Agora, o contrato internacional e o contrato nacional, como ambos têm uma base econômica, claramente, a postura do Brasil no cenário internacional vai influenciar muito os contratos já existentes e os potenciais contratos, portanto, que poderiam ser criados durante ou pós-pandemia. Então, temos um aspecto contratual de um lado e temos um aspecto econômico internacional do outro. Né? Nós encontramos, por exemplo, o seguinte: o que é importante para o contrato do ponto de vista internacional? Primeiro, saber qual é a política, né, externa do país. Que a política externa é o que o Brasil, por exemplo, pensa dos outros países, o que o Brasil pensa da cooperação que ele poderia ter, aproximação com outros países, né? Então, essa é a política externa, e ela é importante. Qual é a política externa do Brasil? E aí, quem faz essa política externa são os diplomatas. Eles são preparadíssimos, né? Porque não envolve só uma questão de direito. Envolve uma questão cultural, de compreender, por exemplo, o que o outro país, o cidadão de outro país acha importante, o que o outro cidadão, por exemplo, de outro país entende ser como um elemento principal aqui no Brasil, para que eles possam negociar conosco, né? Então, veja que a política externa de um país é o rosto do país para o mundo. Uma coisa que o Brasil não tem feito de maneira adequada nos últimos tempos, nos últimos meses especialmente, né? Uma crise dentro de uma crise que é dentro de outra. Então, essa política externa do Brasil fez com que os outros, né, os estrangeiros, né, outras pessoas não se afastassem um pouquinho da possibilidade de realizar contratos conosco. Aí teríamos aqui uma ideia de contrato internacional. Então, nós tivemos, por exemplo, essa política externa, de certa maneira, bloqueada, né, por algumas atividades e expressões, manifestações que não são de interesse para a economia, especialmente
que vai desaguar aqui nos contratos. Nós temos, por exemplo, pela política externa, uma manifestação, se ela for negativa, nós teremos um diálogo mais preocupante entre os países, e esse diálogo, né, de manutenção das soberanias e da paz entre os países, não se dá exatamente pela política externa. A política externa é falar o que você quer fazer com o seu país com os outros. Mas o diálogo entre os países, né, será mantido por aquilo que nós conhecemos como direito internacional, pelas normas internacionais. Né? E agora? O Brasil está conversando um com o outro? Sim. Né? O Brasil conversa com um país, conversa com outro, porque as relações internacionais, que é uma outra coisa, envolve esse diálogo sistemático, porque você mantém, por exemplo, os países com sua ordem jurídica, o nosso Brasil com a nossa ordem jurídica, e apesar das ordens jurídicas tão distintas, tão diversas, nós ainda contratamos um com o outro. Só que quando o Brasil se manifesta pela sua política externa de uma maneira equivocada, causando uma insegurança mundial, é bem provável que os países e outros, ou o capital estrangeiro, não tenham interesse em negociar com empresários brasileiros. Né? E nem brasileiros, por exemplo, poderão, e aí a gente percebe isso atualmente, poderão viajar por um bom tempo, porque não tem entrada em alguns outros países. Em suma, os contratos nacionais a gente vai tentar salvar, né? E tentar evitar que sejam levados para o judiciário, aí pelas resoluções de conflitos, especialmente, que não sejam judiciais. Os contratos internacionais, eles serão cumpridos em parte, vão tentar cumprir, mas deixarão de ser realizados a partir de agora, né? Não só nesse período, mas o período pós-pandemia. Porque a atuação do governo federal e mais o diálogo truncado entre os estados tem feito, então, que a visão do país, do Brasil, no cenário internacional, fosse, de uma certa maneira, afastada. Nós temos, por exemplo, uma coisa chamada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, né? Que é uma organização internacional que o Brasil, né, queria participar desde sempre. E aí o presidente da República, não, o atual presidente da República, até seria uma bandeira fazer com que o Brasil ingressasse aqui, porque estaria entre os países mais ricos, né? E aí, se o Brasil entrasse, por exemplo, nessa OCDE, essa Organização para a Cooperação, Desenvolvimento e Economia, obviamente o Brasil teria que renunciar à sua posição dentro da Organização, por exemplo, Mundial do Comércio. Né? É porque lá o Brasil tem um rótulo de país em desenvolvimento. Então o Brasil sairia da OMC e viria aqui para a OCDE, já com vários países ricos apoiando, especialmente os Estados Unidos. Né? Então, essa postura atual, né, do governo e aí dos cidadãos como um todo, porque nós temos a polêmica sobre o isolamento e não isolamento, as pessoas que ficam em casa, as pessoas que não ficam, as pessoas que podem ficar, mas preferem andar por aí com o cachorrinho, e assim por diante. Todas essas polêmicas de isolamento e atividades da gestão pública, né, especialmente dos governos, fez com que o Brasil ficasse, no cenário internacional, numa posição de desvantagem extrema, atual e posteriormente. Né? Não quero ser aqui o portador de más notícias. Então, o primeiro ponto é esse sonho de que o Brasil poderia participar, eventualmente, da OCDE. É um sonho que vai ficar mais para frente. O outro ponto é que nós vamos afastar esse capital aí estrangeiro, portanto, não teremos aqui um capital externo para que a gente possa alavancar a nossa economia. Então, as pessoas se sentem seguras, e aí com uma série de pesquisas, desenvolvimento econômico vai ficar meio que stand-by. Então, primeiro ponto, o Brasil não conseguir participar agora da OCDE. Segundo ponto é não ter nenhum tipo de capital estrangeiro para alavancar nossa economia e fazer que as pessoas comprem, vendem, arranjem algum financiamento, arranjem contratos, né, um com os outros. E o outro ponto é essa dificuldade dos brasileiros em poder viajar. Veja que essa situação de cenário internacional do Brasil vai impactar tanto na economia que todos os contratos nacionais e internacionais serão, de certa maneira, afastados. Né? Eles deixarão de existir num número que seria importante para nós. Porque o Fundo Monetário Internacional já apontou uma queda de quase 6%, né, em PIBs e tal. Então, o mundo inteiro vai sentir.
E o Brasil precisaria do quê? De um capital estrangeiro, especialmente, para alavancar a economia aqui. Então, esses investidores de bolsa, né, que ficam meio de olho, oportunistas, estão acostumados a lidar com risco. Mas o Brasil, ele, na verdade, tem outro tipo de investidor. Não é esse cara apostador. É um investidor aí do setor produtivo. Né? E aí eles ficaram um pouquinho com medo, e óbvio, eles vão segurar o dinheiro ao invés de investir. Aí o Brasil vai passar numa situação pior econômica, por isso que eu estou dizendo desde o começo. Contrato de operação econômica. Então nós teremos uma situação difícil econômica, o que vai redundar naturalmente em questionamentos dos contratos ou na realização de novos contratos. E nesse sentido, a nossa situação econômica aqui da América do Sul, o Brasil como epicentro agora do coronavírus no mundo, né, chamando a atenção aí, nós tivemos os próprios países do Mercosul mexendo nas fronteiras, afastando o Brasil, como se fosse uma grande doença. Argentina, Paraguai, e aí o Brasil ficou meio que sozinho nessa atividade, meio que nesse discurso, dentro, né, do continente, onde, portanto, o Mercosul, que, apesar das posições contrárias, tem um papel importante para as atividades econômicas, né, internacionais. Se aproximou, né, depois de tanto tempo, e aí se aproximou, inclusive, dos Estados Unidos, tem a China como uma das principais parceiras econômicas. Então, o Brasil está numa situação interna difícil, né, porque existe uma diminuição do apoio interno no Brasil, empresários, né, governo, e tudo isso vai impactar em todos nós. E no cenário internacional, nós sofreremos aí algumas situações difíceis, a partir da China, União Europeia e próprios Estados Unidos. Então, veja a situação que o Brasil se encontra. E o Brasil não estava assim, pelo contrário. Né? O Brasil tem uma posição interessante no mundo, sempre teve. Ele é pioneiro em muitas coisas. Muitas ideias que o Brasil deu redundaram na própria criação da OMS. Nós tivemos lá, em 1958, aproximadamente, por muitos anos, um brasileiro à frente da Organização Mundial da Saúde. Né? Nós temos aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O próprio Brasil contribuiu para que se formasse essa corte. Né? A própria OIT, o pessoal que gosta de direito do trabalho aí, a Organização Internacional do Trabalho também é uma ideia pioneira do Brasil. O Brasil também participou. Então, o Brasil tem uma importância gigantesca no cenário internacional. Então, qualquer papel esquisito que o Brasil faça aqui não é esquisito só para nós, é esquisito para o mundo. E aí todos nós vamos sofrer porque a economia ela vai dar uma freada. Né? Eu acho que essas considerações iniciais para a gente poder fazer aí um bate-papo. Perfeito, doutor. O meu travou um pouquinho aí, mas eu consegui acompanhar. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que o comportamento do Brasil acaba refletindo lá fora, né? As pessoas... Travou? Tá falhando, deixa eu ver se melhora. Tá travadinho. Peraí. Agora sim. E agora voltou, né? Algumas pessoas não sabem, né, que o comportamento, tudo que a forma que o Brasil se comporta reflete lá fora e acaba trazendo prejuízo ao mundo, né? Então, a questão aí da pandemia, o pessoal que não obedeceu, né, acaba investindo aqui no Brasil, ou pelo menos... Oi, doutor. Oi, gente. Caiu. Ele entrou aqui, mas tá caindo. Agora vai. Voltei. Voltou. Então, a gente estava falando do comportamento do Brasil, né? Isso reflete seriamente lá fora. Né? Algumas pessoas não entendem que a economia do Brasil, para que ela gire, né, bem,
a gente também precisa de investidores estrangeiros. E então, assim, como uma grande parte da população é leiga, né, eles acabam se comportando sem pensar nessas consequências. Eu vou verificar aqui algumas perguntas que tem aqui. Maravilha. Bom, vamos à primeira pergunta. Força maior poderá ser usado para isentar a cláusula penal do contrato, a multa, no caso? Por exemplo, essa possibilidade da multa, de afastamento da multa, é a melhor coisa que nós poderíamos fazer. E haverá uma aceitação muito grande em relação a isso, né? Especialmente agora em tempos de pandemia. Tem até um projeto de lei que está aí para poder ser sancionado pelo presidente da República, que vai envolver uma série de suspensões de prazo para uso capião, para cobrança de aluguel. Então, nós poderíamos fazer o levantamento para afastar, porque não há uma ideia de mora a ser aplicada num contexto de pandemia. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a gente pode falar em cláusula penal, em multas, né, em qualquer outra coisa acessória ali do cumprimento contratual. Mas tem muita gente que realmente não conseguirá cumprir o contrato. E não vai conseguir cumprir o contrato porque realmente ele foi atingido do ponto de vista econômico, na sua esfera jurídica patrimonial. Então é importante avisar até para os oportunistas, para os espertinhos, de que a existência da pandemia por si só, ela não justifica o descumprimento obrigacional e muito menos o descumprimento da multa, né, cláusula penal, de outras multas, né, de astrentes. Então, só a existência da pandemia. Nós teríamos aqui a necessidade de comprovação de que esta pandemia realmente alcançou, de algum modo, aqui a esfera patrimonial do devedor. Ele deve demonstrar isso. Claro que essa demonstração ela pode existir de maneira extrajudicial se o credor estiver disposto a conversar com o devedor. Por isso a importância de trocar e-mail, né? Fazer aqui um bate-papo num vídeo, olha, a situação está feia, estou te mandando alguns documentos, olha, toda essa situação, acho que isso é importante. Caso contrário, isso vai ser feito no judiciário, né? Então, a pandemia por si só não justifica o descumprimento obrigacional, muito menos o descumprimento óbvio do acessório, seriam as multas e cláusulas penais, né? Mas, por hora, a cláusula penal ela pode ser realmente afastada, até em razão da situação que a gente se encontra. Tem grande chance para isso. Perfeito, doutor. Bom, vamos à próxima pergunta. Acho que devido à nossa cultura de levar vantagem, somos menos objetivos. Entende assim também? Falhou. Pergunta de novo para mim. Bom, a pessoa comentou, né? Acho que devido à nossa cultura de levar vantagens, somos menos objetivos. Entende assim também? Eu não queria concordar, né? Mas eu concordo. Nós temos um problema. No mundo inteiro nós temos problemas, né? Mas é bom ressaltar que o Brasil ele é um dos melhores países do mundo. Em pessoas, né? Até a infraestrutura, né? Nós temos muitos intelectuais aqui, nosso jeitão de lidar com as coisas, a nossa comida, né? Então tem muita coisa positiva que eu não trocaria por nenhum outro país do mundo, né? Jamais, jamais, jamais. Só se me expulsarem daqui, eu vou dar um jeito de ficar. Mas existe um problema no mundo, também para nós, agora falando da questão mais negativa, é que uma coisa que tem um problema social no Brasil. O problema social do Brasil é, naturalmente, a população não compreender, por exemplo, que existem instituições, que existem organizações, que existe uma legislação que acaba regendo o comportamento. Então a população acaba agindo de qualquer jeito, faz o que quer e fala mal, por exemplo, das instituições que sustentam a democracia. Seja o Poder Executivo, seja o Judiciário, o STF, que está sempre na mídia, você está sempre em algum meme, não é envolvido, ou seja lá o Congresso, que é o Legislativo. Esses poderes são os pilares de uma democracia. Não dá para falar de um ou de outro. Precisa encontrar uma harmonia entre eles. Mas veja que esse problema social é resolvido desde que a sociedade receba essa informação e seja orientada nesse sentido. Ah, sério? O STF é isso? Porque a coisa ficou tão feia de desconhecimento, olha o problema social ainda, não cultural. Ficou tão feio que a própria Anitta, cantora, passou a ser alguém que discute política na internet. Então ela está ensinando aí a galera o que é o Poder Judiciário. Fiquei meio com medo, né, quando eu vi. Não gostava nem cantando,
Não que eu tenha assistido, alguém me falou isso, né? Vão me entregar aqui. Então tá tão feio que a pessoa está falando de política. Então a população, quando ela passa a conhecer as coisas, ela passa até a reconhecer, né, o poder judiciário e outras instituições como aquelas são pilares. Isso se resolve. Mas o problema cultural, né, do mundo, cada um tem o seu, mas do Brasil para nós aqui, dentro de casa a gente pode falar, o problema cultural nosso é enxergar alguns fatos, sejam eles em relações contratuais, por exemplo, o cara, alguém colocou aqui que eu vi rapidamente, o mal pagador. O cara tanto faz o que acontece, ele não quer pagar mesmo, ele vai inventar a maior desculpa de todas, e sempre vai fazer isso. Fala, não vou fazer, não vou pagar, ele sempre inventa uma desculpa. Este comportamento é um comportamento de um problema cultural. E o problema cultural não é desconhecimento, como é o problema social, né? A gente resolve isso. O problema cultural notadamente, você observar um fato social e não conseguir, mesmo explicando, desenhando, trazer esse fato social para dentro de um contexto jurídico. Isto é, será que esse fato social ele é jurídico, ele é lícito? Será que esse fato social ele é normal ou ele precisa ser, de certa maneira, reprimido ou reajustado pelo sistema de direito? Então, quando as pessoas enxergam algumas coisas, como não pagar, por exemplo, as obrigações contratuais, não cumprir, descumprir a lei, desrespeitar o coletivo, não é? Quando as pessoas fazem isso, ou estão ouvindo, por exemplo, comportamento de chefe do executivo, chefe do judiciário, chefe não sei o quê, a falarem ou a se comportarem, fazer algumas declarações, ou determinados manifestantes levantando bandeiras aqui, né? Não dá nem falar em fascistas, mas uma estupidez é tão grande. Bandeiras que são contra qualquer democracia, que não se ajustam numa democracia e num sistema de direito. Quando você vê uma coisa e não percebe que há algo errado, que há uma anormalidade, esse é um problema cultural. Então eu concordo com a afirmação do colega que fez, de que é um problema cultural mesmo, de a gente não identificar determinados fatos como sendo fatos relevantes jurídicos. Porque se a gente não conseguir observar isso, tudo que acontecer vai ser normal. Então, a posição do Brasil no cenário internacional, né, um governo negacionista, eventualmente, não estou dizendo, porque tem um governo corrupto, tem que ser preso mesmo. Se o outro é negacionista e corrupto novamente, tem que ser preso também. Então, nós temos que identificar fatos, enquadrar dentro de um contexto jurídico como um fato anormal, e aí a gente reprime com o sistema de direito. Isso é importante, mas é um problema cultural que precisa ser resolvido. Nós precisamos, nesse sentido, aí eu cito aqui, por exemplo, o que Emily Durkheim trabalhou, que é a ideia de solidariedade orgânica. Né? A doutora Rayane precisa ter uma consciência individual. Eu preciso ter a minha consciência individual, e os outros colegas que estão conosco aqui, nos prestigiando, precisam ter suas consciências individuais. E aí todos nós nos encontramos num coletivo, cada um com a sua consciência individual, que quer dizer um benefício para todos. Né? Não uma consciência individualista, mas individual. Você sabe que não pode fazer, você tem que cumprir com a obrigação. Por exemplo, lá tem um auxílio emergencial. Eu tenho pessoas próximas a mim que tinham direito, falaram, eu tenho direito, mas eu não estou precisando. Então nem foram. Pelo menos é o que me falaram. Né? Eu não sei. Mas veja que a solidariedade orgânica é essa consciência individual do cumprimento obrigacional em quaisquer contratos que estejam vinculados. Porque a maioria das pessoas, é bom também, não é ruim, mas é melhor que nada, estão dentro de um contexto, como o Emily Durkheim coloca, de uma solidariedade mecânica. Por quê? Porque a solidariedade das pessoas, de cumprimentos, né, contratuais e tudo mais, se dá em razão da existência de uma lei. Se não fosse por isso, cada um estaria por si mesmo. Né? Mas, na pior das hipóteses, é melhor isso, essa solidariedade meio que mecanizada, do que nada. Mas eu passo novamente a apelar sempre para uma consciência individual, né, de compromisso individual. Você pode cumprir, vai lá e cumpre com a obrigação contratual. Não pode cumprir, apresenta suas razões extrajudicialmente primeiro, e isso vai te ajudar, inclusive, depois, para uma discussão no judiciário, caso o credor não queira negociar com você. É o verdadeiro, o seu direito termina quando começa o do outro, né? As pessoas, elas, ao meu ver, né, elas são individualistas quando elas não respeitam o direito do outro, né? Além de ir atrás do seu próprio direito, elas ultrapassam e desrespeitam o direito do outro. Nesse momento, né, de pandemia, eu tive alguns problemas de contratos com relação a isso.
a pessoa, houve uma negociação, uma boa negociação, inclusive por parte de um contratante, só que por parte do outro, ele estava querendo avançar no direito do outro contratante, né? Ele estava querendo manipular ali o que ele precisava, o que era devido, o que não era. Não houve um equilíbrio, né? Ele era o único que tinha direito a reduzir a parte dele. Então, assim, eu uso muito esse palavreado com os clientes, né? Quando eles querem forçar uma situação. Falei, olha, o seu direito termina quando começa o da outra pessoa. Então, assim, não é eu que vou te dizer se isso daqui vai ser possível ou não. Bom, a gente vai ter que ouvir outra parte, ouvir as justificativas, e aí sim a gente começar uma negociação. Porque é uma questão de caráter também, né? Eu acho que o que o colega quis dizer de levar vantagem é que o brasileiro, né, ele tem uma fama de mau caráter. Costumo dizer que é uma raça difícil de lidar. Mas o mundo, né? O mundo todo é assim. Então, a gente não dá para confiar nessas consciências individuais. Apesar de Hermes Durkheim ter trabalhado isso, nessa solidariedade meio que orgânica, influenciada por uma teoria evolucionista, não dá para a gente acreditar realmente que haja, por parte de todo mundo, essa consciência individual. Por isso que a gente vai pegar os mecanismos legais e para poder proteger, né, os nossos direitos. E aí uma dica para todos nós aqui, os colegas advogados que vão trabalhar isso, tem as questões específicas contratuais. Nós vamos ter que trabalhar exatamente a teoria geral dos contratos. Teoria geral é alguma coisa que ninguém gosta. Todo mundo quer ir para a prática, ninguém quer fazer petição, quer pegar o código, carregar o código. Ninguém quer ler o código, mas carregar quer. Tirar foto, fazer biquinho, né? Selfie, stories. Dos princípios, né, professor? Exato, exatamente. Eu preciso trabalhar essa questão, porque uma coisa que é importante o pessoal começar a ver aí, nos colegas advogados, é uma coisa chamada direito civil constitucional, que é uma metodologia que vai trabalhar o que já está no código. Por exemplo, nós temos cláusulas abertas no código, cláusulas gerais abertas, com função social, liberdade, né? E nós temos, por exemplo, conceitos indeterminados. Bons costumes. O que é isso, né? Exatamente. O que é bom costume? É que ninguém sabe. Então, são conceitos indeterminados. Função social. Depende de quem interpretar, vai trazer uma função para os seus interesses. Mas essas cláusulas e esses conceitos indeterminados estão no Código Civil de 2002, que foram lá. Nós temos influência aqui do direito alemão, italiano, influenciamos integralmente o direito argentino, que copiou aqui o nosso Código Civil, mudaram agora em 2015, mas continua com a mesma ideia. O nosso código, com o projeto de Miguel Reale e os colegas, todos morreram antes, o Código Civil, fazendo com que o Código Civil pudesse, de algum modo, não tenhamos no Código Civil uma resposta exata ou aproximada das necessidades sociais, jurídicas que se apresentam agora, nós podemos, por óbvio, utilizar uma metodologia que é de direito civil constitucional, que não é, né, a interpretação do Código Civil conforme a Constituição. Direito civil constitucional, a interpretação do Código Civil conforme a Constituição. Mas que código não é interpretado a partir da Constituição? Então não é isso. Né? O direito civil constitucional seria o seguinte: na ineficiência do Código Civil, no tratamento específico de um problema colocado, afastar o código e aplicar a Constituição Federal diretamente ao caso concreto. Por que nós temos uma Constituição Federal? Ela é rígida, é uma carta política. Isso também já está um pouquinho ultrapassado no contexto dos constitucionalistas. Né? Nós temos uma carta importante de direitos aqui e que serve exatamente para tutelar direitos. Se os códigos ordinários não têm mais essa força, não conseguem dar essa resposta, e lógico, em direito civil tudo muda toda hora, é impossível no Código Civil se atualizar. Mas o mecanismo de atualização são essas cláusulas abertas, são esses conceitos determinados e uma metodologia aplicada para salvar os contratos e salvar as relações jurídicas. Olha uma dica aí. Metodologia de direito civil constitucional. Gasta um dinheiro, sei lá, baixa um PDF para dar uma lida sobre isso, vai nos salvar muito em umas teses aqui para poder trabalhar contratos.
Exatamente. E assim, ainda que nós não, que a gente não vá precisar, né? Com certeza a outra parte, o advogado da outra parte está de olho se você está colocando essas cláusulas, hein, gente? Se as pessoas estão atualizando, né, os contratos, porque eu acredito que os contratos pós-pandemia, eles vão ser assim, metade diferente do que é atualmente, né? Porque atualmente, qual é o contrato que previa uma situação dessa? Tem contratos que não prevê nenhuma situação de caso fortuito normal, né? Comum de acontecer, quanto mais uma pandemia. Então, assim, eu vejo muitas mudanças nos contratos a partir dessa pandemia. Vamos às perguntas? A gente está chegando no final aqui. Eu vou encostar aqui. A MP 925 apresenta previdências e emergências para a aviação civil. Gostaria de saber... Peraí, gente. Eu não sei mexer aqui nas perguntas. É da aviação civil? Aham. É que a pergunta chegou incompleta. Com relação ao MP 925, apresenta previdência e emergências para a aviação civil. Gostaria de saber se o doutor considera razoável para o prazo de... Aí não veio mais. Eu não li exatamente essa MP específica ainda, posso dar uma olhadinha depois. Mas já existe, por exemplo, uma discussão sobre a função social, que é uma tese sobre a frustração da causa contratual. E quando você fala em frustração, né, da finalidade da causa, que tem a ver exatamente com função social, o maior exemplo atual é o que se refere, por exemplo, à questão de passagens aéreas. Então, não há possibilidade, por exemplo, de cumprimento de entrega imediata de valores, apesar de isso ter sido determinado já. Né? A pessoa comprou passagem e não conseguiu viajar, e aí o que deveria ter sido feito? Vamos discutir? Não, foi determinado que entregasse imediatamente. Mas, com a aplicação dessa tese de não frustração da causa, as próprias empresas de aviação poderiam, inclusive, fazer uma discussão judicial para poder fazer uma proposta e pagar isso em 6 ou 7 meses para frente. Que seria também de equilíbrio, porque não há por parte deles nenhum tipo de culpa. Né? Aplicando, por exemplo, com a defesa do consumidor, diretamente, nós teríamos aqui uma facilidade muito grande para a defesa do consumidor. Na MP eu não sei exatamente, né, qual que ela se refere, depois eu posso olhar, mas a tese da função social de evitar a frustração da causa se aplica diretamente a essas passagens aéreas, né? Porque a questão que já envolvia não só as passagens, mas o transporte, por exemplo, aéreo, que era, se tivesse algum tipo de problema, nós poderíamos aplicar o CDC aqui no Brasil. E para nós seria ótimo, porque o CDC é super protetivo, né? Agora, na discussão do Supremo Tribunal Federal, foi afastado o CDC dessas relações. E aí nós aplicamos, por exemplo, aqui no Brasil, a Convenção de Montreal. Né? E essa convenção, ela traz menos direitos do que nós teríamos numa discussão, num transporte, né? Na questão de transporte aéreo, se pudéssemos aplicar o CDC. Mas não se aplica o CDC nesse caso, aplica-se a Convenção de Montreal. Mas aqui, por hora, por causa da pandemia, se tivesse algum problema em relação à devolução de passagens aéreas, nós poderíamos aplicar a ideia de função social para os dois, não só para o consumidor, mas também para a companhia, e trabalhar essa tese de não frustração da causa. A não frustração da causa de um e de outro. Então, a devolução poderia ocorrer, mas dentro de um tempo que pudesse ser razoável dentro do equilíbrio patrimonial. Ela colocou aqui que era com relação ao prazo de 12 meses para reembolso, se estava razoável. Exatamente. Porque é exatamente a frustração do fim da causa. Eles falaram, por exemplo, a decisão era de 9 a 12 meses. Poderia ser menos ou mais, né? Você fala assim, é positivo? Eu entendo como positivo também, né? Porra, agora o que eu vou fazer? Vou esperar 9 meses para pegar minha passagem de volta? Mas, não é culpa também da companhia. Não é possível enxergar sempre aquele que tem uma
questão empresarial, né, bem-sucedida, como sendo um opressor. Não é como um opressor, né? Karl Marx colocava questões como essa, que o direito era o braço dos burgueses e tudo mais, mas num contexto específico. Hoje, por exemplo, se tem a ver exatamente com isso que ela está colocando, eu, do meu ponto de vista, eu entendo como justo, né? Você, a empresa se adequar de modo a fazer essa devolução, mas também ela não seja prejudicada, né? Então, se você gastou para viajar, e agora você, por exemplo, não vai poder viajar, então o dinheiro que você gastaria na viagem, você pode gastar para a sua manutenção, sua subsistência, né? Porque você já tinha gasto dinheiro aqui do transporte aéreo. Agora, você vai ter que ter essa devolução, e isso foi determinado com tranquilidade, porque isso será devolvido, mas precisa de um tempo. No meu ponto de vista, a gente precisa também, do ponto de vista social, colocar por classe média ou as empresas como sempre sendo aqueles que têm uma menor proteção. É porque a carga tributária é pesada sobre eles. E quando você começa a proteger muito um lado, você acaba desprotegendo. Então, se você cria, por exemplo, um CDC e você passa a não verificar o outro lado, como o caso da companhia aérea, ou qualquer outra loja, você acaba retirando, por exemplo, a própria força que o Código de Defesa do Consumidor trazia para a proteção do consumidor. Então, quando você protege mais, começa a ficar meio assim, ninguém está aplicando mais a legislação, simplesmente está utilizando. Assim acontece com o direito do trabalho, né? Você nunca, às vezes você não enxerga a outra parte, a empresa, que é o que sustenta, é o que suporta muitas coisas também, né? Mas o excesso de proteção retira determinados direitos. Eu acho que é importante nós trabalharmos um equilíbrio. Eu acho que agora na pandemia é o que a gente vai fazer. Exatamente. Bom, doutor Alex mandou aqui. Sendo o contrato a segurança jurídica entre as partes, como o doutor vê a atual insegurança jurídica que atualmente vivenciamos em nossa última instância, seja pela demora, seja pela mudança de entendimento? Nós temos um problema gravíssimo aqui, né? Eu já venho acompanhando algumas lives aqui da subseção. Então, nós tivemos aí colegas advogados, tivemos magistrados falando, né? Mas aqui eu posso falar como professor, então eu estou fora, né? O Poder Judiciário tem um papel fundamental, né, nessa tutela de direito, mesmo porque é onde está a jurisdição, né? A demora do judiciário é um problema gravíssimo. Mas demora do judiciário não é só um problema, por exemplo, do judiciário em si. É um problema cultural, um problema também da sociedade. Se tudo que a sociedade enxerga, ela quer debater judicialmente, ela tem que entender que não há, né, um aparelhamento suficiente ou, né, justificável para dar uma resposta naquele tempo que ela precisa. Então, isso realmente não vai acontecer. Precisa dar uma ajustada nisso aí. Por exemplo, nesse tipo de pandemia, a gente está falando para a pessoa resolver os problemas de maneira extrajudicial, para evitar chegar no judiciário. Mas o problema judiciário, essa demora, é complicado. O STF tem um sistema de, por exemplo, de precedentes. Então, às vezes, quando você muda uma coisa e outra, isso faz com que as próprias teses fiquem, de certa maneira, desprotegidas, ou sejam enfraquecidas, né? Então, precisa dar uma ajustada. Mas não é só o judiciário. A sociedade precisa compreender, os colegas advogados compreenderem que nem tudo tem que acabar em processo. Essa é uma situação natural, cultural, uma demanda muito grande, e, aliás, a postura do Supremo em alguns aspectos aí, né? Eu sei que o Supremo Tribunal Federal não tem um histórico, às vezes, de uma coisa ou outra, que é meio ruim, e alguns ministros são muito dodóizinhos, né? Então são muito frágilzinhos, então qualquer coisa que aparece, eles querem mandar prender, fazer as coisinhas e tal. Mas fora isso, o Supremo Tribunal Federal, ele tem feito um papel importantíssimo, né, na sustentação da democracia atual. Apesar das questões contrárias, porque não tem, na verdade, argumento contrário. Tem que fazer a manutenção do STF, ponto final. Porque é o único que, na verdade, está sustentando. E é o papel dele, e ele está com outras atribuições que não são atribuições dele, mas ele está segurando a onda. Apesar de alguns dodóizinhos que tem dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma coisa. O outro problema que se tem também, e aí eu estava preocupado de falar logo no começo, é que eu ficava preocupado porque cada estado parece que aplicava um Código de Processo Civil diferente, né? E depois parece que cada município entre aspas, né? Cada comarca que eu iria ali tinha um processo civil também
diferente. Agora, cada vara que tem um processo civil diferente. Então, quando o magistrado passa a criar direitos, né, em desrespeito frontal ao Código de Processo Civil, que é norma de ordem pública, esse talvez seria um problema maior para nós, e aí traria uma maior insegurança, né? Porque juiz, porque tem um espaço, o juiz não pode criar direitos, né? Não, mas se fosse o sistema da common law aqui, né, o sistema costumeiro, esse sistema costumeiro sofre uma série de críticas também, né? Por exemplo, o Jeremy Bentham, que era um britânico, fazia uma série de críticas em relação ao sistema costumeiro, porque o juiz tinha uma questão meio política, porque se ele mudasse o seu pensamento, né, poderia mudar a qualquer momento, você não tem um controle, você, por exemplo, não teria influência em nenhum outro canto, porque o juiz acaba criando uma legislação que você não tem paradigma. Então eu vejo o seguinte, nós precisamos, por parte também da magistratura, de um cuidado em relação aos advogados, né? Aplicar exatamente a lei em matéria de ordem pública. O Código de Processo Civil é um só. Então você precisa facilitar, porque o advogado tem um monte de coisa para fazer. E não é ele, né? O advogado está no meio de um problema, assim, ferrado, que é o Poder Judiciário de um lado e o cliente do outro, né? E aí você tem que explicar para o cliente o que o Judiciário está fazendo. Se nem você está entendendo, né, o que está acontecendo, como é que você vai explicar para ele o processo civil se você não aprendeu em 5 anos? Não tem como aplicar, né, explicar para o cliente ali. Então, acho que a segurança jurídica se dá nesse sentido, você não saber exatamente qual é o paradigma. Agora, no que toca hoje em dia à posição do Supremo Tribunal Federal, eu apoio o Supremo em vários aspectos, pelo menos na manutenção da democracia atualmente. E em algumas coisas tem a minha ressalva. A gente acho que vai cair a live. É 1 hora, né? Professor, se cair, eu gostaria já de agradecer, tá, por ter aceitado o convite e ter respondido essas perguntas. A doutora Cláudia, eu não sei se você consegue ver os comentários aí, a doutora Cláudia está mandando os parabéns aí. Você consegue ver? Não, né? Estou vendo aqui, ó, parabéns, obrigado por ter aceito. A nossa presidente, a doutora Raquel, a diretora... A doutora Estela Serafini aqui também, faz uma consideração bem importante aqui. Acho que os juízes criam, acho que estamos aí vivendo uma terceira onda entre common law e civil law. Essa é uma discussão com uma live específica, né? Para a gente poder conversar sobre esse sistema que é bem interessante mesmo. Acho que a gente vai ter que fazer outra live, professor, porque tem mais perguntas aqui. Pode separar todas, eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, tem muita gente boa aí. Obrigado mesmo, doutora Cláudia. Obrigado, doutora Raine, pela gentileza, né, em conversar comigo. E aí tem outras perguntinhas na caixinha aí, ó. Depois a gente pode responder. Se quiser, a gente pode ficar mais uns 10 minutos. Se cair, volta que eu continuo mais 10 minutos aí. Manda as perguntas, gente. Você que manda. Você sabe que você que manda, né? Eu sei. Vou falar, ó, tem mais uma pergunta aqui. Tem 1 minuto e meio, desafio, hein? O inquilino tem casa própria, mas paga aluguel para outro. Deixou de pagar 2 meses nessa pandemia e não quer aceitar acordo. Caiu. Voltamos. Então tá bom. Vamos fechar só essa questão. Então, se a pessoa tem uma casa própria, né, tá alugando e ele paga aluguel para outra pessoa, claramente, se o outro não paga, ele também não vai pagar e ele tem um argumento para isso. Isso vai ser normal. Bem provável que ele consiga justificar isso. Também é tranquilo, tem a ver com subsistência, né? Uma questão impenhorável. É bom até essa pergunta, é boa demais, que a gente consegue perceber o seguinte, não é porque a pessoa faz loca, é um locador, que ele é rico, né? Parece que o locador é o cara que oprime os outros, né? Coloca as pessoas dentro da casa e pega o dinheiro delas no aluguel. Não é exatamente isso, né? O locador também tem necessidades, por isso que é importante a gente equilibrar, negociar 50%. Então, isso está em uma PL agora, né? Que está faltando só o presidente daqui a pouquinho acertar, e aí nós teremos uma discussão mais concreta sobre a questão do aluguel. Perfeito. Bom, respondemos. Era a pergunta de uma colega muito querida aqui. E, doutor, acho que a gente vai ter que fazer outra live. Maravilha. Vamos marcar então outro dia. Eu fico à disposição de vocês. Agradeço muito, doutora Raine, pela gentileza. E aí toda a diretoria também da OAB.
Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer também à diretoria, né, por ter me convidado para ser a mediadora dessa live. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.